Calorosas saudações, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste que é o nosso podcast favorito, o Palco Universitário. Este é o teu espaço, a tua voz, o teu palco. A cada dia um tema novo, convidados especialistas e uma atmosfera que pode levar qualquer um a este que é o Palco Universitário. O teu lugar de fala Começa aqui! Eu que vos falo, Vânia Esteves, com a minha colega Josefina Afonso, vamos guiar essa conversa que com certeza não se vai arrepender e vai gostar muito de assistir. Então, para quem já nos tem assistido, muito obrigada. E para quem nos assiste pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, sinta-se acolhido e faça parte da equipe Palco Universitário. Hoje vamos falar sobre um assunto que muito é debatido por estudantes universitários e não só, o associativismo universitário, mitos e verdades. Será que é de facto relevante para os estudantes universitários? Quais são as maiores dificuldades e oportunidades? Será que realmente abre portas para a comunidade acadêmica? Esta e outras questões, claramente, que nós já fizemos. Hoje serão todas sanadas aqui com os nossos convidados que melhor poderão nos explicar sobre o tema. Temos o prazer de apresentar-vos os nossos queridos convidados. Temos connosco ela que é uma jovem cristã, estudante de Engenharia Eletrotécnica do Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências, ISPITEC, atualmente presidente da Associação dos Estudantes do ISPITEC, secretária da ELPA, secretária da Federação de Estudantes Anglicanos de Angola e fundadora da Oficina Comunitária de Instalações Elétricas Neusa Campos. Temos também conosco ele que é estudante finalista do curso de Línguas e Administração na Universidade Católica de Angola, UCAN. Ele que é também membro do Senado da mesma instituição, onde ocupa também o cargo de presidente da Associação dos Estudantes. Ele é poliglota, já queremos pensar. Atualmente fala 4 línguas, especificamente português, inglês, francês e espanhol. Ele também é gestor de negócio e desempenha muitas outras funções em projetos e organizações afins. Desde já gostaríamos de agradecer a vossa presença, disponibilidade por estar aqui conosco, que certeza é um enorme prazer, pois já gostaríamos de informar que são os primeiros convidados a virem de outras universidades que obviamente vão abranger aqueles que são nossos telespectadores. Então sejam bem-vindos e sintam-se parte da família. Olá, queridos convidados! Está tudo bem convosco? Olá, está tudo bem, sim. Justino, está tudo bem? Está tudo, obrigado. E também agradecemos pelo convite. Né? E também aproveito, né, a felicitá-las pela iniciativa. É um prazer aqui no chat. O prazer é todo nosso e muito obrigada pelas felicitações. Bom, para dar início à nossa conversa, gostaríamos de falar um bocadinho sobre experiências pessoais dos nossos convidados dentro e fora do mundo do associativismo. Eu vou começar pela nossa colega Neusa, visto que fizemos menção que a Neusa escolheu seguir um curso que é pouco frequentado por mulheres. Então, eu gostaria de saber, a princípio, de onde surgiu essa paixão pela engenharia eletrotécnica. Por que escolheu seguir eletrotécnica, colega Neusa? Bem, muito obrigada pelo convite. Uma pergunta muito extensa. Mas, resumindo, vou tentar ser conciso. A minha paixão por elétrica começou desde a infância. Eu atualmente tenho, já esqueci uns quantos. Tenho 7 irmãos, na qual os 3 últimos são homens. Sim. Eu sou a 4ª filha dos meus pais e, por sinal, a única que, quando começou a crescer, despertou a paixão por engenharia e por ausência de um homem em casa além do meu pai. Sim. Comecei a despertar a curiosidade e o desempenho naquilo que eram práticas na área de engenharia eletrotécnica. Então, a partir da 5ª, 6ª classe, já sabia que eu queria ser engenheira. Inicialmente queria ser arquiteta, só que a eletricidade chamou e roubou a minha atenção no seu todo, de tal maneira que em pouco tempo eu já falei vou fazer elétrica.
E foi assim que começou a minha trajetória, saí do ensino básico, fui para o médio, tive um bom desempenho, se não fui a melhor fui uma das melhores. Uau, agora na faculdade é uma O importante é que, apesar das dificuldades que muitas vezes vivemos dentro do meio universitário, o foco principal é continuar a seguir os nossos sonhos. Sim. E às vezes é mais ou menos isso. Vou fazer um bonito. Certo, muito obrigada. Muito obrigada. E ainda, continuando nessa cena de questionar origens, eu gostaria de saber da colega Nelza o que significa. Sim, dissemos que faz parte ou é secretária da Federação dos Estudantes Anglicanos de Angola e nós gostaríamos de perceber melhor o que é, de onde surgiu e como funciona. Boa, a Federação dos Estudantes Anglicanos, na realidade, funciona como uma associação dos estudantes, mas dentro da igreja, na qual essa mesma federação é responsável pela vida acadêmica dos jovens e não só, mas de todo e qualquer membro que faça parte de uma instituição, desde o ensino médio até o ensino superior. Ok, super interessante. Muito obrigada. Boa. Como essa vá, hoje não devo dizer argolho. Olá, nosso querido convidado. Como já foi dito acima, o nosso convidado é poliglota, atualmente falando 4 línguas, e por ser estudante de línguas, claramente é natural que cultive esta paixão por aumentar as suas competências linguísticas. No entanto, gostaríamos de saber que métodos utilizou para chegar até este nível para já, porque eu estou a lutar em Sou inglês. só para falar inglês. E quais são as suas expectativas em relação a esta experiência? Digamos que a melhor forma de aprender uma língua é através da imersão. Isso quer estejas num país que fala aquela língua ou não, mas tens de estar tens de te envolver, né, com a língua. Falar, ouvir, ler, etc. Eu, felizmente, aprendi porque eu fiz o médio fora de Angola e, portanto, sempre frequentei escolas internacionais, onde nós tínhamos o inglês como a língua principal, né? Mas quem falasse outras línguas também tinha outras cadeiras em francês, por exemplo. Então aprendi mesmo porque tinha de aprender. Na escola era a única língua que eu tinha de falar, fora da escola, com os amigos. Ou seja, eu estava numa escola bilíngue. Na escola falava maioritariamente inglês, fora da escola falava francês. E com alguns amigos, como alguns amigos mexicanos, espanhóis e tal, fui aprendendo o espanhol. Aí tive de me aplicar mais, porque tinha de estudar a língua. Então é mais ou menos isso, é bom. Não, deve ser muito bom. E como é que acreditas que estas competências comunicativas influenciam na sua visão ou no seu percurso enquanto líder estudantil? Influencia bastante porque a língua a língua nos define como pessoas, estás a ver? E eu digo que quando a pessoa fala uma nova língua é como se tivesse uma nova vida, porque tem uma forma diferente de enxergar o mundo, de perceber as coisas, as pessoas, as culturas. Então, isso me ajuda a facilmente me integrar em qualquer tipo de ambiente. Consigo perceber porque é que as pessoas estão a agir de certa forma, porque é que pensam de certa maneira, e é uma forma de facilmente me integrar-se e desenvolver outras capacidades. Depois são as línguas de começo mesmo. Exatamente. Então, Por exemplo, em inglês, é sabido por todo mundo porque é tão importante aprender inglês. Sim. Senão tu deixas de ter acesso a certas coisas por causa da língua. Certas oportunidades, exatamente. Ok, muito obrigada, Ana colega. Visto que uma das características que têm em comum nos nossos convidados é que ambos são presidentes da Associação de Estudantes dos institutos em que pertencem. Eu fico sempre muito curiosa em saber por que fazer parte da Associação de Estudantes, porque os nossos colegas decidiram fazer parte da Associação dos Estudantes e como é que foi esse percurso, esse processo todo? Sempre idealizaram, sempre
olharam para a associação e disseram não, um dia eu farei parte da Associação dos Estudantes, um dia eu serei presidente da Associação dos Estudantes. Contem-nos um bocadinho de como foi este processo. Podemos começar? Lá, Neuza. Ladies first. Bem, uma pergunta muito curiosa. Para início de conversa, desculpa, trabalhar na associação é uma dor de cabeça e tanto. É especial por conta daquilo que é a política de gestão que as nossas instituições têm. Mas ao mesmo tempo é bastante interessante porque nos prepara para o mercado de trabalho e não só. Eu nunca sonhei ser presidente da associação, é sério, nunca sonhei. Foi tipo uma coisa que de repente pensei nesse semestre porque eu sempre fui um tipo de estudante que falava com muitos colegas. E quando falava com os colegas, uma das coisas que eles mais reclamavam era do desempenho da associação. Então, quando eu pensava associação, eu pensava, uau, alguém tem que vir fazer a diferença. E logicamente eu não pensava em mim, inicialmente. E quando os meus colegas começaram a falar, tu serias uma boa presidente e outros detalhes por aí, embora eu sentisse dentro de mim algo me falar, que tal, por que não tentar? Eu fiz aquilo que eu procuro fazer sempre, orar antes de tomar uma decisão. E foi o que eu fiz. E quando eu tive o feedback da parte de Deus que não era uma coisa errada, eu falei, então, por que não? Agora, para piorar a situação, é que dentro dessa fase toda, fui tratar os meus documentos e tudo por mais, eu tenho um percurso acadêmico no ISPTEC muito delicado, por conta de alguns problemas pessoais e familiares que eu fui enfrentando. Então, na regra do ISPTEC, quem tem cadeira em atraso não pode se inscrever para a associação. E para minha graça, disseram não deixem numa cadeira. Nenhuma. É que mesmo nenhuma. Então, eu fui lá. Eu fui para lá e eu pedi a minha declaração quando fui dando a entrada e veio um monte de conversa, tu tens que... Eu não tinha cadeira. É sério, não havia. E depois eu falei, pronto, está a complicar. Se é assim que existe. No próprio dia em que era o limite das candidaturas, alguém no grupo que era já o elenco que havíamos reunido para a campanha mandou mensagem e disse, não vai mais sair. Eu disse que não, desisti. Já desisti, perdi a esperança. Me disseram, não, tu não podes desistir, nós já estamos aqui, o grupo já existe, as pessoas já estão aqui. Mandem todos os documentos, eu vou mandar agora. Então ficamos aí nos ajudando, mandamos tudo acima da hora, ligamos para ele, para que atendeu, que é o secretário-geral Daniel Pombo, e ele ficou feliz por ter uma mulher que queria se candidatar. Me candidatei, foi tudo aquilo. E aqui estamos. Parabéns. Super interessante. Então, Estima. No meu caso, também é um pouquinho semelhante ao da Neuza, porque nunca pensei em ser presidente. Porque até nem não conhecia o que é isso do associativismo, o que é ser presidente. Mas quando entrei para o CAN, era num momento em que eu havia de destrancar o ano, né? Eu estava a fazer outras coisas, estava a fazer meus business. Mas decidi voltar a estudar e por isso eu decidi, pronto, colocar todas as outras coisas de lado. Vamos focar só na academia. Daí passei a me envolver muito mesmo na vida académica. Né? Na vida académica fui delegado pela primeira vez, integrei a comissão da Faculdade de Ciências Humanas, da faculdade na qual faço parte, e a comissão é uma espécie de... É um grupo também de colegas de cada faculdade, né, que realizam atividades e representam os estudantes também de alguma forma. A semelhança mais ou menos da associação. Então isso também me fez pensar, se calhar, candidatar-me à presidência da associação. Por quê? Porque antes de fazer Línguas e Administração, eu estava na Faculdade de Economia e Gestão, antes de eu trancar. Estava na Faculdade de Economia e Gestão e eu era da sala do ex-presidente. Então, como eu conhecia a malta toda, jogávamos futebol, até quando eu tranquei, quando eu voltei, éramos muito próximos, fiquei a saber mais sobre a associação. Porque eu gosto de gerir, gosto de estar em posições de liderança, decidi candidatar-me para também poder ter as ferramentas necessárias para acabar melhorando o ambiente estudantil lá da UCAM. Boas, de
depois dos testemunhos daqui dos nossos presidentes, sentimos que era mesmo para eles estarem aí, porque ninguém planeou, então era mesmo para eles estarem aí. Então, será que sentem que poderiam conseguir estar onde estão ou conquistar as coisas que conquistaram sem os cargos de presidente nas instituições que pertencem? Sim, eu acredito que sim, um pouquinho menos talvez, né? Um pouquinho menos, mas a presidência, o associativismo como tal, acaba nos colocando em certos ambientes e comunidades que se calhar não estaríamos se não tivéssemos no associativismo. Então, por um lado, é mesmo só o facto de estar dentro desse movimento que é o associativismo académico, e outro é ser presidente. Os presidentes acabam tendo mais destaque, são mais expostos, então pronto, tu estás em várias atividades, tens contatos com várias pessoas e inevitavelmente isso, querendo ou não, abre outras portas. Neuza, vamos a sentir um sorriso assim, Bem, não é vender o peixe do Ispiteca, né? Mas só estar dentro do Ispiteca já te proporciona tudo isso. Links, mais oportunidades, tudo isso. E embora o cargo de presidente tenha dado para mim mais benefícios, antes disso, felizmente ou infelizmente, pelo que eu recebo de feedback, eu já tenho uma carisma própria, na qual, querendo ou não, sempre acabo ganhando links até que eu não penso, nunca imaginei. E levo por exemplo uma vez em que eu fui para a Tecmito comprar alguns materiais e posto lá, um senhor do nada queria pagar minha conta e a conta estava mais ou menos 50 mil quase. Fui comprar alguns materiais, ele perguntou-me, está no Nigeria? Eu falei, sim, e para quê? Eu falei para fazer um projeto. Eu disse, então não me pagues, eu vou pagar. Eu falei, não precisa, porque pá, nós temos que cuidar. Eu disse, não precisas. Falei, tá bem, então aceito. E depois disso, ele começou a querer saber mais, o que é que eu faço? Eu aproveitei para partilhar sobre a minha oficina, porque de qualquer forma eu não compro nada, então eu sempre quero patrocínios. Sempre quero patrocínios. E ele se disponibilizou em me dar uma das salas do escritório dele lá no Nova Vida. Uau! De repente o nosso ofício ligou, ele estava no lexo daquele último grito, como dizem, e deu-me a chave dele com toda a confiança que eu não sei onde é que ele foi arrancar da minha pessoa. E eu carreguei o meu comando quando chegou a hora que vieram me cuidar e eu fui para me carregar. Então, trouxe sim para mim coisas, mas não no seu tom. Muito bom, muito interessante essa partilha. Muito interessante a partilha dos dois, né? Dos dois colegas. Mas pronto, podemos. Sim, como nós estamos a falar, assim como a nossa colega disse que estamos sempre abertos para parceria, como é o nosso caso também, estamos abertos para parceria. Queremos parcerias, queremos patrocínios, porque é um projeto começado sempre nós mesmos, mulheres, sem patrocínios, e ok, é isso. Pronto. A princípio, quando fizemos a apresentação dos nossos convidados, lemos a ficha técnica de cada um deles e podemos todos constatar que os nossos convidados têm uma ficha técnica enorme. Eles fazem muitas coisas. Eu não consigo perceber como conseguem gerir tantas coisas de uma vez. E essa, a nossa próxima questão é saber como, e olha, de destacar que nós não lemos tudo o que eles fazem. Não lemos tudo. Eles fazem tudo isso e mais alguma coisa. Então, pronto, como conseguem gerir tudo isso e o mais importante, fazer bem tudo o que se propõem fazer. Justina, por favor. Pronto, acho que a resposta é muito simples, porque nós somos jovens e como jovens temos muita energia, somos mais criativos e isso acaba ajudando. Então, quando tu não tens muitas outras responsabilidades, né? E tens foco, acho que consegues conciliar tudo isso ao mesmo tempo e fazer bem. Claro que não vais, se calhar, fazer tão bem quanto desejavas, né? Se tiveres tantas coisas, tantas funções ou tantas tarefas, mas é possível porque temos energia, então conseguimos gerir o tempo, também é uma questão de gestão do tempo, né? Acordar cedo, dormir mais cedo, ter uma agenda para a semana, olhar para as prioridades, o que não é prioridade descartar, as distrações.
Então, acho que é. Com a energia e força de vontade, claramente nós conseguimos. Exato. Então, para o colega Justino, o mais importante é ter uma agenda e estar bem organizado que funciona. Exatamente, é mesmo isso. Ok. E para a nossa colega Nelza, sem desmerecer claramente o que o Justino acabou de dizer, que eu concordo, né? Mas sendo mulher, só essa palavra para mim já tem muita força. Sendo mulher, Nelza, além de tudo que faz, ainda tem que muitas vezes ter a responsabilidade de cuidar da nossa casa, dos nossos irmãos, como é lidar com tudo isso? Boa, assim vai parecer já que somos feministas. Não somos feministas. Fora disso, Fábia. Se vocês são, eu não sou. Eu não sou Não, feminista. nós também não somos. Sou super feminina. Mas falando daquilo que é a realidade feminina, já que somos três em uma, trabalho, casa e nós mesmos. É três em um, pelo menos é assim que eu penso. Não é muito fácil. Eu não vou dizer que todos os dias eu cumpro as agendas, nem sempre eu cumpro as agendas. E há dias que tudo que eu gostaria mesmo é de ter três pessoas iguais a mim para poderem me substituir. Exato, a outros locais, porque nós não somos só presidentes, nós temos a nossa vida como estudantes. As mulheres têm os seus deveres de casa. A minha mãe é muito rígida, eu tenho que arrumar a casa, se arrumo bem ou não, tenho que arrumar. Importante é arrumar. Exato. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é cozinhar. E eu não perco, nem desperdiço um minuto da minha vida para fazer comida para a minha família. Sempre que eu tenho tempo, eu fico, nem que for para tirar 3 dias de folga, fico em casa, faço comida todos os dias. Quantos mais dias, melhor para mim. Então, não é lá uma coisa muito fácil, um exercício muito fácil, mas também, né? Mas eu agradeço porque ainda não sou casada, acho que seria bem mais pesado. Em momentos em que eu não consigo cobrir uma outra coisa, lá está minha mãe, lá estão os meus irmãos. Claro que outras vezes eu tenho que descompensar com outra coisa, né, para poderem fazer as coisas por mim. E nós vamos da vida, vamos da luta, não vamos cumprir tudo sempre. É uma mentira nós falarmos isso para os outros. Tem dias que nós vamos acordar também e desanimar, tanto para queremos desistir de tudo. Esse primeiro ano de mandato da minha vida se resumiu em querer desistir todos os dias. Não tive um dia em que eu não queria desistir de ser presidente. O bom é que não desistiu, essa é a parte boa. Não desisti porque também tem pessoas que valeram muito a pena, me deram muitos focos, me disseram não se desiste de um percurso sem chegar ao fim. Mas também acreditamos que quanto mais coisas nós colocamos na nossa rotina diária, vamos ter tempo. Podemos achar que não, vou começar com este curso, mas se você começar, você vai ter tempo. Então, Mas o segredo é você não se sobrecarregar, porque às vezes nos assumimos muitas responsabilidades. Tu tens que ver o que é que tu tens, eu tenho isso, 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 isso. O que é prioridade, o que é que não é. E a partir desse ponto tu podes escolher uma para deixar para depois e outra dá já sequência. sim, de preferência fazemos uma com excelência do que fazermos várias licenças. Exato, também temos aquela capacidade que as mulheres têm. Elas conseguem fazer mais que uma coisa Ao mesmo tempo. Então, Justino, acho que. Não, eu queria só acrescentar que, independentemente de tudo, o associativismo é muito ciumento. Bastante, mas muito ciumento. E às vezes parece que temos mesmo só de nos focar nisso, estás a ver? Mas. Pronto, era só essa. Não, mas também agora mesmo vou focar a questão mesmo para o Justino. Na visão do Justino, qual é a maior missão da Associação dos Estudantes dentro da universidade? Representar os estudantes, fazer valer a vontade dos estudantes. Tens de sentir, né, quais são os problemas que enfrentam e procurar soluções para isso. Então nós acabamos intermediando, né, a relação dos estudantes com a direção da universidade e não só, mas também com o exterior, né, da universidade, com o Estado, com as empresas, organizações, enfim. Então é um trabalho de representação.
E acredito que este, sendo um pouco universitário, é um tema que precisa ser abordado, porque nós entramos na universidade e ouvimos associação e realmente não sabemos muito qual é a função de uma associação. Por acaso, quando entrei para a universidade, não sabia qual é a função, a principal função de uma associação. Eu realmente fui, votei, porque viram com propaganda e proposta que eu achei boa, queria me favorecer, mas na real não sabia a associação dos estudantes do para quê. Então, acho que é muito essencial. Obrigada. Sim, muitos são os questionamentos acerca de associativismo universitário. Então, gostaríamos de saber dos nossos convidados de forma simples e breve para vocês o que é o associativismo. Bom, o associativismo para mim é como um movimento, né? Mas organizado. É quando pessoas se juntam para alcançar um objetivo comum. E no caso do associativismo pronto, universitário, é um associativismo específico. Quer dizer que tem um certo limite, né? Tem um espaço de atuação que é nas universidades, de ensino superior, no caso. E nós nos juntamos, no caso, de forma voluntária, atenção, porque até às vezes as pessoas nos vêm andar de um lado para o outro, a fazer tanta coisa, e perguntam, mas vocês são pagos por isso? Muitas vezes recebi esse tipo de pergunta, mas não somos pagos, é praticamente voluntariado, ok? Mas para representar e resolver problemas. Yeah. Então, para mim, o associativismo é isso. O associativismo acadêmico, especificamente, é aquele que acontece no âmbito das universidades do ensino superior. Vou começar com a seguinte frase. Associativismo significa servir. Porque, pelo menos no associativismo acadêmico, eu posso definir assim que é onde eu trabalho. Porque nós não somos pagos para poder estar onde nós estamos. E, infelizmente, muitas vezes nós temos vivido momentos difíceis por conta daquilo que temos recebido como feedback. Logicamente, um governo em que nós só temos 2 anos, nós não vamos fazer tudo. Sim, Mas eu me sentiria mais feliz se as pessoas que nós lideramos olhassem para as coisas, pelo menos, que conseguimos fazer. E estou aproveitando essa pergunta aqui para desabafar. Não quero falar mais aqui. Os nossos estudantes muitas vezes cobram porque não têm noção da trabalheira que é para alcançar. E falando um pouco da minha realidade, quando eu entrei para a Associação dos Estudantes do ISPTEC, aquilo foi a maior dor de cabeça da minha vida. Eu já tinha muitas coisas até os meus projetos pessoais, eu comecei a me deixar de lado para começar a me adaptar a uma nova responsabilidade, onde uma hora o estudante, até coisas que não têm nexo, para ele tem nexo. Eu já recebi feedback do estudante que quer entrar da porta que passam os carros. Os carros passam aí e ele também quer passar lá. Ele sabe, é sério, são coisas que às vezes aqui. Mas enfim, resumindo, é muito difícil às vezes lidar com isso, mas ao mesmo tempo é incrível, porque toda vez que ajudamos um estudante, só a mensagem que eles não mandam. Não precisamos divulgar tudo, mas aquele feedback faz toda a diferença. E não sei, eu, pelo menos os meus estudantes viajam muito, estão sempre ausentes, não têm tempo para aquilo. E pela graça do Senhor, tenho mandado mesmo dinheiro para ir pagar as coisas deles. E eu tenho pago, não costumo pagar. Não roubo, pago tudo, eles mandam os comprovativos, vão lá verificar tudo e está em dia. Então, acho que eu queria só falar mais ou menos um pouquinho nisso aqui. É servir. E quando eu me disponibilizo, as pessoas ficam aí, às vezes eles falam bem, falam mal. Ainda hoje meus colegas de sala. Enfim, é sobre isso, é sobre servir, mesmo não nos pagando. Muitas vezes vamos de um sítio para outro, gastamos as nossas verbas. As atividades que eles sonham, não tinha que fazer aquilo. É dinheiro, nunca temos. E quando temos não é suficiente. Exato, então é sobre isso. Ok, antes de dirigir a questão direcionada para a Neuza, vou assim ainda naquela pergunta que eu disse. Se acredita que os estudantes realmente veem a Associação dos Estudantes como Olha, eu já sei quando um espaço aberto de desenvolvimento pessoal, acadêmico e social, ou apenas como organizadores de eventos festivos? boas.
a associação, e pronto, depois cada associação acaba tendo o seu próprio estatuto. Certo. Aí onde vai se definir o objetivo, os princípios, a forma como funciona, etc. Mas nós temos de olhar para a associação. A associação dá resposta a isso tudo. A associação realiza atividades culturais, sociais e também desportivas. Isso tudo ao mesmo tempo, enquanto defende os estudantes naquilo que são as coisas académicas, né? É um problema daqui e dali, mas também realizamos várias atividades. Então não podemos nos cingir só numa única coisa. Entretanto, pegando um pouquinho aqui a deixa da Neuza, para muitos estudantes isso é em quase todos, em todos os institutos ou universidades, para muitos estudantes a associação não faz nada. Mas até que às vezes tu tentas fazer o impossível. Há coisas mesmo que o estudante vem, solicita e tu tens de parar, respirar para não responder de uma certa forma, estás a ver? Porque não faz sentido. Há coisas que chegam até ti e não fazem sentido, mas tu tens de encarar aquilo como um problema teu também. Tu tens de tentar calçar os pés daquele estudante e olhar aquilo de uma outra forma e arranjar solução. Querendo ou não, vais ter de pelo menos tentar. E daí já vem aquela satisfação e acho que é a coisa mais bonita, né? Quando tu consegues resolver uma coisa e... A satisfação do obrigado. A satisfação do obrigado. Então, colegas, a Associação dos Estudantes não são para eventos só festivos, não são. É para atender a necessidades mesmo dos estudantes. Neuza, quais são as oportunidades que acreditas que o associativismo pode dar oportunidades para os estudantes? Quais são essas oportunidades? Bem, pela experiência que eu tenho, uma das coisas que nós temos muito feito é conseguir estágios, não é? E já houve vezes que conseguimos empregos para nossos finalistas, então isso nos deixou muito felizes. Embora seja alguma coisa que o SPTEC já faz, sermos nós também a conseguir, não é roubar, estamos a cooperar. Porque às vezes as empresas entram só já em contato direto conosco, tem um outro estudante que quer ir, então também não vamos fazer ou cumprir mais tanta burocracia, encaminhar para a extensão, ou os órgãos que têm a mesma responsabilidade, nós damos só já avante de acordo com aquilo que os colegas querem. Então, no final do dia é que é sobre isso. É sobre uma pessoa que um dia me detestava falar muito obrigada. Pelo menos essa é a minha realidade, porque todos os meus estudantes não me gostavam, me detestavam muito. Até o princípio do mandato, nós começámos a fazer alguma coisa, aquilo era ódio pro max, como se diz na gíria. Mas agora, o que eu mais recebo é mensagem dos meus estudantes, às vezes nos grupos, ficamos a fazer memes, que tal, quando tem uma atividade importante, tipo um evento importante, eu quase nunca quero ir aos eventos. E muitos deles são eventos com links, eventos com grandes qualificações. E a primeira coisa que eu sempre falo para os meus secretários é: eu só irei se houver vaga ou se tiver um convite específico para mim. Se convidarem meus estudantes, se convidarem a minha associação, convidaram também os meus estudantes. Então a prioridade é dar os convites para eles. Uma outra vez tiro alguns da direção, porque eles são os que trabalham. E o resto vai os estudantes normais que não nos gostam mais depois. Sim, ainda não sendo feminista novamente, acreditas que os teus estudantes não te gostavam só por seres mulher? Não, na realidade os estudantes odeiam o presidente atual por conta do histórico dos anteriores, ou pelo menos do anterior, não é, Antônio? Então, quando... A comparação, né? Exato. Tem dois lados. Quando o presidente é bom e muito bom, você fica com fardo de fulano faz isso, você não faz por quê? Quando o presidente fracassa, fala, também vai fazer o que a outra fez, vai fazer o que a outra fez. Então, é sobre isso, é sobre essas duas sombras. E claro, eu não vou falar qual é a minha sombra, o importante é que é sobre isso. Ou seja, nós somos escrutinados como presidentes. E o escrutínio mesmo não é um escrutínio normal. Apesar de também sermos estudantes e tudo mais, mas o escrutínio é mesmo de presidente. Porque tu representas, por exemplo, a Católica, tu representas mais de 400
perdão, 4 a 5 mil estudantes, ainda tem os alunos, etc. Então é muita responsabilidade. Por isso o escrutínio mesmo é elevado. E tu, quando encaras isso, tu percebes isso, pronto, depois consegues caminhar, tu vais te focar nos objetivos, tens uma equipa, tens um programa a cumprir e vais fazer tudo que tiver ao teu alcance para cumprir. Sim, a verdade e é um facto de que os estudantes vão sempre fazer comparações dos presidentes atuais em relação aos passados. Sim, sempre vai ter esse tipo de comparação. Mas os estudantes muito se queixam, têm muitas queixas sempre sobre presidentes e coisas do género. Considera que os estudantes têm se envolvido de facto com o associativismo universitário e têm colaborado para que tudo dê certo, para que todas as estratégias também adotadas pelas associações ou pelos presidentes, pela comissão presidente, vice-presidente e secretário, para que as coisas realmente deem certo, porque muitas vezes os estudantes têm sempre queixas, mas não sabem que existe muita coisa por detrás para que muita coisa também dê certo. Então acham que outros estudantes têm colaborado? Na sua maioria não tem noção do que é o associativismo, o que é que a associação faz ou tem de fazer para conseguir certas coisas. Não tem mesmo noção, nem eu tinha antes de ser presidente. Mas há muitos, pese embora muitos que colaboram, sim, até não fazem parte da associação, mas ajudam a realizar eventos, contribuem com ideias. Sim, contribuem com ideias, executam certas coisas quando são solicitados ou de forma voluntária, mobilizam os outros estudantes, porque sozinhos a associação não consegue. Então há sempre estudantes ali atrás, né, os colegas, que ajudam-nos a fazer o nosso trabalho. E acho que isso também acontece por causa das chapas, porque antes da eleição tem aquele trabalho todo eleitoral. Constituem-se as chapas, então alguns familiarizam-se já com o presidente, com o corpo diretivo e sentem-se parte como um time de futebol, e vão estar ali a torcer, também vão criticar sem problemas e são universitários e nós somos pessoas muito críticas, então isso nunca vai faltar, porque vai sempre haver um ou outro que pensa que pode fazer melhor. Sim, a crítica faz parte de nós universitários, faz parte de nós universitários. Que mitos cada um dos nossos presidentes aqui já ouviu sobre o associativismo dentro das nossas universidades e até mesmo de forma geral? Algo que os estudantes consideram como absoluto, mas que na verdade não para de um puro perigo. Acho que a única coisa que me vem em mente nesse momento é a questão do dinheiro. E as pessoas pensam que estás no associativismo, és presidente, a associação está aí para se servir. Está aí para servir, que já tem os seus links, tem os seus empregos garantidos, todos, fazem muito dinheiro nas atividades. Acho que isso é uma ilusão por parte de muitos. Muitos pensam assim, mas pelo menos da minha parte, da parte de nós, esse não é o nosso objetivo. Não estamos aí para isso, então não é verdade, é um mito. E uma coisa que dizem muito na gente, essa assim já foi. Não foi, também estamos na luta e é sobre isso. A coisa que mais me chama a atenção e os estudantes falam muito é a associação é da direção e não dos estudantes. Eles só fazem pela direção, não fazem pelos estudantes. Só que eles não sabem que a associação é parte da instituição. Então, se nós, em vez de pegarmos de forma correta, com pés e cabeça, levar os dois lados numa balança e está tudo equilibrado, colocarmos os nossos estudantes lá mais abaixo porque pesa mais e a direção mais acima porque pesa menos, nada vai acontecer. Porque nós não temos nem sequer poder financeiro, não temos nenhuma independência total, porque as associações só existem porque a instituição existe. Então, o que os estudantes precisam perceber é que a associação está aí para intermediar os estudantes e a direção. Então, quero dizer que nós temos que estar assim em equilíbrio. Se o estudante que acha que tem que ser satisfeito até ao infinito, que pensa que tem que ser satisfeito até ao infinito. Eles pensam assim, mas não tem que ser assim, tem que chegar tipo
olha, nós precisamos assim, 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 o que é que acham? O que é que a direção pensa? O que é que podemos fazer? Porque existem coisas que os estudantes querem, que ferem aquilo que é a missão, visão e valores da instituição. E uma coisa que se calhar muitos estudantes também não leem. Se lessem, acredito que também não iríamos cobrar tantas coisas impossíveis. Então, a frase que mais me chama a atenção mesmo é isso aqui. E é muito duro ouvir isso. Porque mostra para nós que, como universitários, estamos a ler pouco. Porque quem estuda sobre associativismo acadêmico sabe como é que aquilo funciona. Porque é inadmissível às vezes. O que nós vimos hoje em dia na nossa sociedade até deixa triste. Nós somos universitários, mas agimos como se não tivéssemos no ensino de base. Queremos cobrar coisas da associação que antes devemos dar. Tem estudante que te cobra sempre da sua atividade, não vai aparecer. É sério, tome que não vai aparecer. Tem sempre coisas, mas também temos coisas. Eu já não sei como é que nós vamos gerir tudo isso. Essa parte da intermediação, ou seja, de sermos ponto, da mesma forma que os estudantes nos cobram, sentem que nós tipo, somos só deles, também a direção às vezes tem um pouquinho disso. E há coisas que tu não podes contar porque ainda é um projeto que está a ser desenvolvido, tem essa coisa do como é que sigilo, né? Odontologia profissional. Exatamente. Sim, tem uma frase famosa. Segundo Sêneca, as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. À vista disso, vamos querer saber agora quais foram as maiores dificuldades que nossos presidentes têm enfrentado ou já enfrentaram acerca da vossa liderança como presidentes da Associação dos Estudantes. Vamos começar pelos Justinos. Pronto, a UCAN é a UCAN. A UCAN é a segunda universidade do país, a primeira privada. E a UCAN já carrega uma história de associativismo sério, né? E já tem uma certa maturidade no associativismo, de tal forma que eu sou o 10º presidente. E pronto, as expectativas são muito altas. Ainda antes de ser presidente, nós tivemos uma campanha muito renhida, bastante. No caso eram 4 chapas, mas no final só ficaram 2. A minha, né, a Fidesz et Ratio, e a Vox Populi. Eram as últimas 2 chapas. Eram 4, ficaram 2. E aí os estudantes, na UCAN pelo menos, há uma certa, diria, divisão, né, de uma certa forma, onde tu tens a Faculdade de Direito, tens a Faculdade de Ciências Humanas, Engenharia, etc. Cada um quer representar a sua faculdade, mas a universidade é uma. Certo. Okay? E tens as 2 faculdades de maior expressão, que é a Faculdade de Direito e a Faculdade de Economia. Eu não sou nenhuma dessas 2. Sou da Faculdade de Ciências Humanas. Certo. Então tive de adotar uma estratégia e pronto, foram noites perdidas, foi mesmo algo muito duro. Foi muito duro, mas graças a Deus conseguimos manter o foco enquanto grupo, enquanto chapa e vencemos. Foram se calhar as eleições mais polêmicas que a UCAN já teve. E se calhar a minha chapa foi a que mais elevou o nível também, porque eu tenho certeza que agora, nas próximas eleições, também os outros terão dificuldades, vão ter de elevar ainda mais o nível. As expectativas. Foi uma coisa muito louca. Ok, mas concluindo tudo isso, qual foi a maior dificuldade? Enquanto presidente ou... Antes ou depois? Algo que tinhas talvez antes, que Pronto, já antes não eu passaste a ter depois, ou algo que passaste a ter depois e não tinhas antes da presidência? Antes eu tinha mesmo de garantir, né, o apoio de todos, por ser de uma faculdade mais pequena. E segundo, se calhar a minha, até agora enquanto presidente, o que eu tive de aprender mesmo é que nós temos que ter uma boa equipa. A equipa é que faz toda a diferença. Então, eu vi que as minhas maiores dificuldades foram internas. Daí que até alguns problemas que saem, né, do núcleo para fora é que mais trouxeram alguns problemas.
Então, a gestão interna, saber coordenar ou liderar pessoas com vários interesses, que as pessoas também têm os seus próprios interesses, além daquele que é o interesse coletivo. Então, acho que essa é a maior dificuldade, gerir pessoas. Ok, falando em equipa, realmente a equipa é necessária porque o palco universitário também só acontece através da nossa equipa. Falando já da nossa equipa técnica, que muito tem feito por nós, mandar um envolvimento aí para a Manzete, e a que muito tem feito por nós, e aproveitarmos a união, realmente faz a força. Exatamente. Eu vou fazer uma questão parecida à que a minha colega fez ao Justino, mais direcionada à Neuza. No sentido de desafios de realmente conseguir dar voz aos estudantes. Qual o maior desafio que a associação e a Neuza como presidente da Associação de Estudantes do Esquitec enfrenta para poder dar voz aos estudantes? Um dos maiores desafios é os jovens me ouvirem, porque a 90%, se não 100% dos meus estudantes meio que são de um nível social não baixo. Então, não são mesmo de nível social baixo. E muitas vezes eles não são o tipo de estudante que acham que aquilo é necessário na vida deles. Eles são do tipo, eu vim cá estudar, o objetivo é isso, vou para a minha vida também. E algo que eu aprendi a falar para eles é: vocês supostamente vêm cá estudar, mas estudam bem também não tiram boas notas. Então, por que não... Muitos, infelizmente. Por que não buscar equilibrar isso? Porque há estudantes que a vida, pelo menos essa é a minha realidade como presidente. A vida deles é só estudar. E no final do dia também tiram negativa. Não sobre estudar muito, não sobre estudar bem. Exato. E felizmente a experiência que eu passei a viver depois de virar presidente é querer aprovar, não importa se vou ter 10 ou não, porque eu também nunca me preocupei com 10 mesmo. Portanto, para mim é aprovar. Não importa. Não, é muito sério. Quem estuda no Esquitec sabe que 10 é importante, muitas vezes. É mesmo importante. E eu comecei a ter esse hábito porque eu cheguei numa fase da minha vida que eu só quero licenciatura. Certo. E o que tem a ver com a minha área profissional, eu já comecei desde o 11º do meu ensino médio, que eu trabalho na minha área de instalação elétrica e tudo que me aparece à frente, porque eu sou muito aventureira. E está até comigo. Então, o maior desafio é exatamente esse aqui, os estudantes olharem para ti como a tua representante. Porque às vezes tu fazes tanto exercício, eles percebem, e às vezes tu fala mesmo, não conhece, tu conheces mesmo, mas não falando que conhece. É sério, eu já vivi essa realidade. Só para não te dar os holofotes. Não, eu não quero holofote, eu só quero que eles entendam que alguém está ali a lutar por eles. Agora, se vão gostar ou não, não é obrigatório, mas por favor, entendam que tem alguém aí e está a fazer por vocês. Porque estudar e liderar a associação. Eu tenho vezes que eu tenho que viajar do nada, porque eu tenho que viajar com a reitoria, tenho que representar ali, deixar aquilo. Tem dias que eu perco provas, tenho que fazer segunda chamada. Quer dizer que o esforço às vezes é maior, porque a pessoa na segunda chamada só aperta. E eu venho do histórico de depressão, que eu ainda estou em recuperação, e é muito difícil. Eu estou em recuperação, porque já recuperei. Mas não quero dizer que as consequências deixaram de acontecer. Eu ainda escrevo muito mal, eu tinha dificuldade de escrever, e às vezes ainda tenho dificuldade de memorizar, estudar e tal. Mas quanto mais você exercita, melhor você fica. Mas o estudante não quer entender, ele pensa que a tua vida é perfeita, você já é a mana dos 16, ou mano dos 16, não é Catarina. Você já é um humano que só precisa ler uma vez a matéria, já entrou, porque aqueles olhos são câmeras, não é? Então, o maior desafio é esse aqui, eles poderem te ouvir de verdade, porque eles mesmo não gostam de ouvir. Eles, é aquele ego, eu também sou, mas o meu foco não é sobre ser, é sobre fazer. É por aí. Ok, eu também sou estudante e sei mesmo, reconheço que nós falamos muito mal. Achamos que os presidentes têm que dispensar já. Ei, o presidente está em Câmara de Recurso, o presidente faz isso, mas devemos entender que realmente devemos entender que o vosso esforço é maior e devemos ser gratos. Vamos agora para o Justino, novamente. Será que o Justino considera que a Associação dos Estudantes recebe o mérito que deveriam receber por parte da direção executiva das instituições? Recebem. No nosso caso, sim. No nosso caso, sim, porque, graças a Deus, isso mesmo acaba nos ajudando a fazer o nosso trabalho, porque quando tu tens uma direção
que vê a associação como um oponente, como um obstáculo, é mesmo complicado. Então, nós felizmente temos uma relação perfeita com a nossa direção e pronto, acabamos nos ajudando. Aquilo é uma mão lava a outra, porque eles precisam de nós precisamos deles. Então, quando há esse entendimento, há esse casamento, tudo flui. Porque há vezes mesmo que vão, por exemplo, a semana passada, convidaram-me 2 vezes para reunir no gabinete da reitoria. Isso mesmo é para discutir e tentar perceber o que é que se passa, porque é que vocês estão a solicitar isso, olha, a nossa posição é essa, porque X, Y. E há um diálogo, estás a ver? Então, quando existe esse diálogo, é fácil para ambos os lados. Nem sempre vais ter um sim, mas quando vais ter um não, pelo menos se for um não justificado, fundamental, ok, vamos procurar uma outra alternativa, mas também não vamos desistir. Ok. Eu vou só aqui repetir novamente, porque estou a falar muito em instituto por exato ser instituto e explicar que ser instituto também. Vou repetir porque os estudantes da Católica vão estar a assistir e a Universidade Católica de Angola. Ok, o CAN é o hábito por ser instituto. É exatamente isso, muito bem, muito bom, desculpa, muito bom de ouvir. E agora vamos fazer uma dinâmica, uma brincadeira, que tem como tema o gol da verdade. Eu vou explicar como vai funcionar essa nossa dinâmica para os nossos ouvintes e para os nossos convidados também. A dinâmica consiste em basicamente responder questões que, atenção, não foram elaboradas pela equipe do palco universitário, mas sim por estudantes universitários de modo geral. As perguntas foram feitas no Instagram do palco universitário, numa caixinha de perguntas. Temos sempre muita interação nas nossas redes sociais, desde já pode lá seguir e vai gostar muito. Prontos, essas perguntas foram feitas pelos nossos seguidores, sabendo já do tema e de quem seriam os nossos convidados. As perguntas foram direcionadas e a nossa dinâmica vai consistir em, basicamente, os nossos convidados vão tirar uma rifa. Temos o pote do Justino e o pote da Neuza. Vai tirar uma pergunta, vai entregar numa das apresentadoras e vamos ler a questão. Esse é o meu, não? Não. Este é o da Neuza, este é o Justino. Pode colocar na Neuza. Prontos. Os nossos convidados vão tirar um papel, vão entregar numa das apresentadoras, vamos ler a questão e, caso não queiram responder, terão que dar um gole na água com sal. Está muito salgado. Isso mesmo. Não está muito salgada, produção. Está muito. Disseram que está muito salgada. Mas pronto. Sempre Deu é para que... Sim, tem que responder. Não, mas sem pressão, sem pressão. Mas pronto. Deu para perceber como é que vai funcionar a nossa dinâmica? Então podemos começar. Neuza, pode tirar um papel, por favor. As perguntas são anónimas. Sim, São sim. Quais são as principais fontes de financiamento de uma associação dos estudantes e que mecanismos existem para garantir a transparência na gestão destes recursos para o benefício dos estudantes? Existe alguma entidade que fiscaliza este processo dela? Boa. As fontes de rendimento de uma associação são as cotas, não é? São as cotas que é suposto os estudantes pagarem, mas há instituições que os estudantes se recusam a pagar. Dizem não querem pagar e não pagam mesmo. Muitas vezes até a própria reitoria que tem que tomar posse disso para os estudantes entenderem, porque se a associação vai velar por vocês, tem que ter finanças para bancar aquilo que vocês despedem. É tanto que eu acredito que a Católica não cobra ingresso do batismo, não é? Ou cobra? O ano passado não cobra. Para a cerimónia ou para a festa? Para a festa. Cobramos. Enfim, mas enfim. Vocês cobram essa cota? As estudantes? Sim. Olha, até o ano passado, por conta de algumas questões organizacionais, nós decidimos no primeiro semestre não cobrar. E no segundo, tentamos fazer isso, mas nós vimos que não foi muito à frente. Então, para este ano, meio que estamos a alavancar isso aqui. Agora, dentro da associação, tem um órgão que é secretário de Finanças e Administração, que trata totalmente disso. Então, a minha secretária, que é a Edith Clarinetas, trata disso, em parceria comigo, né, porque temos que ter uma conta bancária para poder fazer
o movimento de tudo. Acredito que era mais ou menos o que eu poderia dizer. Não me perguntem assim, tipo, sou gata. Não roubo, só porque fazia Só foi. Agora vamos passar para o Justino, pode tirar a sua rifa. Obrigada. Vamos lá à questão do colega Justino. Muitos colegas dentro da universidade não concordam com algumas das suas decisões. Como lidar com essas críticas vindas dos estudantes? Ok. Pronto, acho que nós conseguimos filtrar, né? Porque todo mundo tem interesse. Então, nós conseguimos filtrar aquilo que é ou que vai representar a maioria. Nós não podemos agradar a todo mundo, perdão, a todo mundo. Então, temos mesmo de fazer definir, né? Aquilo que nós vamos fazer, aquilo que nós vamos executar, quais são os programas que vamos levar para frente, quais são aqueles que vamos descartar, em prol do coletivo, em prol da maioria, sobretudo. Então, acho que é normal, nós nunca vamos agradar a todos e lidamos com isso com toda a tranquilidade possível. Bom, acho que hoje. Neuza? Havia esquecido de uma coisa. Sim. Tem também a questão das parcerias e cooperações, que às vezes nos rendem alguma coisa. Mas muitas vezes não é lá grande coisa, porque mesmo não é necessário que seja algo suficiente. Ok. Novamente, uma questão para a Neuza. Poderia citar um projeto da Associação dos Estudantes que foi implementado para o desenvolvimento dos estudantes e quanto se beneficiaram do mesmo? Boa. Nós começamos, quer dizer, muito dos meus itens em campanha estava a inclusão dos colegas da CSA, porque nós não chamamos de faculdade, chamamos de Departamento de Ciências Sociais, meio que se sentiam excluídos, porque por ser um instituto em que a engenharia é mais disposta, parece que os nossos colegas de Ciências Sociais não existem. E olha que as nossas colegas de Ciências Sociais é que marcam toda a diferença lá. Sem ofensa às minhas colegas de engenharia, porque eu também sou de lá, mas aquelas manas são tops. São tops. Então, vou falar de acordo com aquilo que foi os nossos temas em campanha. Um deles era a inclusão dos colegas de Ciências Sociais e as Ciências Sociais realizam uma semana acadêmica na qual nós procuramos ao máximo interagir com o decano para poder assim também cooperar e ajudar no necessário. Graças a Deus conseguimos e foi muito bom, muito bom. Já nesta cena quero agradecer a Jasmine por nos dar essa oportunidade de cooperar com ela. Ela é a presidente do Departamento de Ciências Sociais, ou era, agora já se sabe. Outra coisa que nós procuramos fazer é também a inclusão dos nossos colegas portadores de deficiência. Era uma coisa que não era para expor, não vou expor também a empresa, mas nós conseguimos marcar reuniões para esses mesmos colegas com algumas empresas, uma empresa boa. E estamos só à espera do próximo passo, porque eles já fizeram a entrevista, agora a empresa é que tem que dar o feedback. Fora isso, tem também o workshop SAP, na qual vinha um preletor do Brasil e ele nos deu o curso de SAP grátis e ainda promoveu 3 bolsas para 3 estudantes que fizeram a formação de SAP. É muita coisa que nós fizemos, que se eu ficar aqui a falar, e muitas delas passam despercebido porque se ficarmos sempre a postar tudo, vai parecer que só queremos nos exibir. Tudo bem que há coisas que é para postar, mas não no seu todo. Pelo menos sabe postar, não é? Então, não tem um número exato de quantas pessoas foram beneficiadas. Justino, por favor. Não, pode estar. Houve algumas mudanças significativas na equipe da Associação dos Estudantes durante o seu mandato. Quais foram as razões? Essas questões claramente são de colegas da Católica, claramente. Da direção, pelo Prontos, nós na campanha apresentamos já de antemão uma equipa. Então as pessoas, querendo ou não, se identificam com aquelas pessoas todas. Prontos, há quem vai votar na chapa só por causa mesmo de um elemento que está ali. Okay? Então tem isso como garantido, vai ser assim até o fim.
mas a gestão não funciona assim. Nós feliz ou infelizmente, como presidentes, temos a prerrogativa de nomear ou exonerar. E isso certamente faz-se depois de com discernimento, né? Depois de alguma razão, nós exoneramos ou nós nomeamos os membros, pessoas novas. Isso acontece sempre. Se calhar, para o meu caso em particular, houve um caso que foi escandaloso, porque se calhar nunca aconteceu, foi eu ter exonerado os vice-presidentes, que isso é um pouquinho estranho, né? Não acontece todos os dias. Eu exonerei os vice-presidentes e isso, pronto, chocou a comunidade. Mas depois conseguimos ultrapassar e a vida continua. Opa. Neuza, a moça está a ficar boa. Eu até fiquei com pena do meu mano. Vamos dar. É mesmo? Ah, não, tem uma aqui. Ok. Muitos estudantes já não acreditam na transparência dos processos eleitorais e muitos outros. O que achas que é necessário fazer para mais estudantes se sintam incluídos e motivados a participar? A candidatar-se? A participarem nos processos eleitorais, tipo votarem. Votar ou participar ou candidatar. Sim. Sim, também quero. É assim, existem coisas que muitas vezes nós ficamos aqui a falar que se refletem em muitos órgãos de gestão ao nosso redor. Então, eu diria ao colega o seguinte: colega, nós não estamos no céu, estou a falar assim, estamos na terra e na terra, infelizmente, se sofre, se chora, vais perder credibilidade de coisas que você julga que não está a ser do jeito que você quer, mas não tá, também não sabemos se o que você pensa é o certo, só Deus é quem sabe. Então, se você realmente acredita numa mudança, tu tens que te dar a oportunidade de dar o teu voto a quem você vê que tem maior campanha. Aliás, a melhor mensagem ou propaganda. Porque momentos em que nós só queremos votar numa pessoa porque ele é bom de boca, é o mais popular e não sei lá sei o quê. E quando ele começa a desempenhar a sua função, só envergonha a instituição, só envergonha a si mesmo e descredibiliza ainda mais a Associação dos Estudantes. Eu que cá estou e agora sou presidente, não fui a pessoa mais popular na campanha. Muitos me disseram, só te votamos porque és mulher. Outros me disseram, afinal também estás aqui. E são poucos que me apoiaram. Eu acredito que quem mais rendeu votos para mim foi os colegas do meu curso. Porque desde muito cedo eu procurei, no meu curso, dar para os outros o que eu não tive enquanto estive na universidade. Eu tive um desempenho muito conturbado e às vezes não tinha quem me ajudasse. Então, como eu sabia como ia passar por isso, eu me disponibilizava. E por conta disso aqui, os meus colegas ganharam uma visão diferente da minha pessoa, que às vezes quando eu lhes ouço eu fico admirada, me dá vontade de chorar. Na época da campanha, houve um estudante que ouvia-se que estava a difamar o meu nome e teve um colega meu de sala que disse para mim, o Edilson, deixa eu já ver no peixe dele. O Edilson é muito bom em comunicação, ele faz umas publicidades incríveis. Quem quiser entrar em contato com ele, aqui estou eu, entra em contato comigo e eu dou tudo. É sério, cobra é barato, está a crescer agora, mas tem qualidade. Então, nessa fase, alguém começou a difamar essas coisas a meu respeito e ele mandou uma mensagem que até me marca. Ele disse, nessa campanha, eu não tenho preferido, porque 2 dos concorrentes eram do mesmo curso. Eu e mais um colega que era mais popular do que eu. Nessa campanha eu não tenho preferido, mas façam tudo menos difamar irmã Neuza, porque nos meus colegas do meu curso eu sou irmã Neuza, eu sou pastora, sou mamãe Neuza, eu sou tudo disso já. Então, é sobre isso, Você tem que ser a mudança que esperas ver no mundo. Jesus nos deu esse maior exemplo. Ele deu o que ele queria ver em nós e agora ele não sabe fazer isso. Logicamente que não quer dizer isso que diante dessa circunstância você vai ser a pessoa que vai mudar tudo. Vais mudar o necessário e o outro vai vir dar continuidade. Uma ilusão que eu tinha no princípio da campanha é que eu ia fazer tudo. Hoje eu sei que eu não vou fazer tudo, mas eu quero pegar totalmente em cada coisa que está ao meu alcance e fazer. O outro que vir, dá continuidade. Foi. Palavras emocionantes.
Já paramos de reparar que ainda nenhum deles deu gole. Acho que eles não fixaram. Esse é o teu espaço, a tua voz, o teu palco. Sintam-se à vontade e falem. Ainda não. Acho que as perguntas estão Tão menos leves. picantes. Colegas, na próxima caixa que abrimos, piquem mais. Não está bebendo nenhuma promoção, nada. Nosso só foi assim. Mas continuando, Justina, agora é a sua vez. Se calhar é surpresa. Não, as perguntas estão leves, não é? Sobre o projeto Equitivala, é assim que se pronuncia. Qual a sua contribuição para o mesmo? Que não era inicialmente uma ideia do colega Faustino Xingueve. Ok, boas. Pronto, eu estou a ver que muitas perguntas são bem direcionadas. E a ação é bem impressionante. Eu digo que nós, enquanto associação, enquanto presidente, errei numa parte em não, às vezes, me defender ou defender a associação. Tipo, deixa aí, estás a ver? Vamos fazer a nossa cena, deixa as coisas aí. Mas há muitas inverdades, né? Muitas inverdades aí colocadas que mereciam mesmo esclarecimento. O Equitival é um projeto novo, no caso, do Faustino, que é estudante, né, da FEG. E pronto, eu estou a fazer o curso de Línguas e Administração. Dava aulas, né, de inglês e francês de forma particular. Já passei em algumas instituições também, que não vale a pena aqui dizer o nome, mas das principais a nível mundial. E sempre eu tive sempre essa inclinação pelas línguas. E claramente, como estudante de línguas, eu traria um projeto com essa natureza. Relacionado às línguas. Então, desde aí já começas a perceber que não faz sentido o presidente roubar uma ideia do género. Estás a perceber? Inclusive fui eu que convidei o Faustino durante a campanha. Eu via que há vários estudantes que se juntavam, faziam grupos, né? De debate, etc. Mas eram muitos grupos assim separados. Eu trabalhava com isso, achei interessante juntar todo mundo e fazer algo mais produtivo, algo mais institucional. Queria institucionalizar, porque eu estava um candidato para presidente. Daí eu puxei o Faustino. Bro, tu parece que és a pessoa melhor organizada, que mais está a ter impacto nisso. Junta-te a mim, vamos trabalhar, vamos levar isso para a associação. Sentámos, tivemos 2 reuniões, há atas inclusive, e daí surgiu o MOOC. Esse nome surgiu da nossa união, MOOC. Mas depois o Faustino é uma pessoa muito dinâmica, e ele estava a correr mais do que eu enquanto presidente da associação, e era o início do mandato, tínhamos muitas coisas por fazer, etc. Ele já queria correr, porque ele já estava a fazer, estás a ver? Ele queria correr e eu não estava no mesmo ritmo. Daí começaram as situações e nos desvinculamos. Só que na hora da desvinculação, né, porque foi mesmo ele que solicitou, a mensagem, a abordagem que, pronto, não sei se é ele, Faustino mesmo, algumas pessoas foram levar. Ele diz que a associação está a roubar as ideias, pegaram o projeto do Faustino, e não sei o quê, mas isso é mentira. Obviamente isso é mentira. Então, no fim do dia, eu sempre desejei sucessos ao Faustino. A associação continua com o MOOC, não mudamos, porque inclusive eu creio que fui mesmo eu que dei este nome e não fazia sentido mudar de nome. Eles mudaram para Equitivala, nós mantemos o MOOC, promovemos o Equitivala sem problema algum, e hoje o MOOC também tem o seu sucesso. Temos parcerias, alguns estudantes ganharam bolsas para aprender inglês e está a funcionar. Então, nesse momento ninguém precisa tirar o espaço do outro, cada um trabalha e vamos fazer acontecer. E agora gostaria de saber qual é a relação, se a relação é boa entre o Justino e o colega Faustino. Qual é a relação entre os dois? Eu diria saudável, porque eu não tenho. Às vezes fogem alguns termos em português, tá? I don't hold grudge, eu não tenho ressentimento, exatamente. E
eu apoio o projeto deles, acompanho, republico também, às vezes eu estou mesmo na página do Insta da associação, vou deixar um like, vou fazer isso aqui. E depois o MOOC, o MOOC está sob nossa gestão, mas também a visão é abraçar todo e qualquer outro projeto ou iniciativa que envolva o aprendizado ou a promoção das línguas e culturas diferentes. A própria instituição também tem projetos semelhantes e nós abraçamos. Pronto, então essa relação está normal. Ok, Pelo menos do meu lado. é bom ouvir e saber que as relações estão boas. Exato. Esto, yeah. Parece maior. Qual é a sua opinião sobre o facto de que muitos estudantes veem as associações apenas como um meio de status e visibilidade pessoal, dominadas por interesses pessoais e políticos, como se fosse uma elite? Boa, eu vou começar a desconfiar que você vai fazer essa pergunta. Mas enfim, infelizmente a nossa realidade do país nos obriga a olhar para locais que é para o nosso crescimento profissional como algo para tirar benefício próprio. E realmente nós temos como tirar benefícios próprios, mas não é sobre isso. E falando um pouco disso aqui, eu olho da pior forma possível, porque e é um pouquinho daquilo que até o Justino Catone acabou de falar um pouquinho. Olha, muitas vezes se fala mal da associação, do presidente, mas muitos vêm a nós dizerem que queremos aquela atividade, queremos fazer assim. Aquilo é uma burocracia que nem na casa da mãe Joana. As instituições têm as suas regras e às vezes o próprio reitor te dizer assim, você tem que ir lá, porque você, não sei como é que é o seu sistema. Vocês entregam a carta diretamente à reitoria? Ou tem como é? Gabinete. Gabinete. Boa. Ainda tem um processo, não é tipo chegaste ao reitor e lhe falaste e já tem que oficializar. Se for algo muito urgente, né? Temos essa. Exato, não é só vocalmente, tem que escrever e é tudo isso. Então eu sempre vou olhar para isso como uma forma muito negativa e eu sofro muito com isso porque eu tenho muitos estudantes que só querem tirar benefício pessoal, eles entram para a associação e ainda mais querem me dar ordem. Tudo bem, eu sou super acessível, falamos na boa, mas eu odeio, não no sentido de eu, claro, eu sou cristã, mas é muito desnecessário e desrespeitoso quando tu tens um representante máximo e tu vais falar com ele como se você fosse o representante máximo. Tu conversas com ele e dás respostas erradas. Não tens uma boa educação, uma boa conduta. E é uma coisa que eu sempre procuro falar para os meus membros. Eu respeito tudo da vossa vida pessoal, mas se vocês envolverem a vossa vida pessoal na associação, quer dizer que já me envolveram. Então, é mais ou menos sobre isso aqui. Eu não gosto mesmo, não gosto. E traz sempre problema, porque no final do dia, nosso associativismo é acadêmico, é sobre a academia, não política, não coisas pessoais, não sei lá mais quanto. Então, há necessidade de nós, como presidente, também sabermos separar as águas. Muitos realmente também ficam a reclamar porque há presidentes que misturam muita coisa. Mas eu, na minha associação, não gosto de misturar. Não vai dar certo, até porque o Espírito aqui é muito rigoroso e meio que é uma referência. Então, se eu só aceitar tudo, era dizer que depois eu é quem vou sofrer as consequências. Me chamam bem então, né, pai? E aqui não, ali não dá. E você chora às vezes, chora mesmo. Então, meus colegas que olham para esse ponto como algo para tirar proveito pessoal, vamos mudar. Porque se for na minha associação, eu vou exonerar. Se der, também vou expulsar. Porque momentos há em que você precisa separar as coisas. Se você deixar uma batata podre no meio dos que estão contaminados, há algumas batatas que precisam mesmo ser removidas. Eu super honro, agradeço pelo teu serviço, mas tu estás a nos prejudicar e nós só temos 2 anos. E nós aqui em Angola temos aquele sistema, não, é meu amigo, temos que separar profissional do amiguismo. Porque se o teu amigo está a te prejudicar, não sei que tipo de amizade é essa, pelo menos os princípios que eu cresci é sobre isso. Então, vamos ter cuidado com esse ponto. Não sei se posso. Não, pode Eu ter. queria falar um pouquinho Yeah. sobre o tema penal. Há uma parte muito interessante nessa questão que tem que ver com a política. E acho que isso é muito importante aqui ficar bem assente, porque às vezes o associativismo acadêmico é muito
confundido com política. E há pessoas mesmo que vão para ali para isso, para catapultar, né, na política, e também os políticos vêm para o associativismo, que eles vêm aí, pessoas tão preparadas ou têm as qualidades para alavancarem os seus interesses políticos. Mas nem todos os presidentes, nem todos que estão no associativismo pertencem a um ou outro partido. Ok? Muitos estão mesmo aí só pelo associativismo, pela academia. Então, portanto, há essa. Falávamos dos tabus, não, mas é uma das coisas, os mitos e tal. Muitas pessoas pensam que todos os presidentes são políticos. Yeah. Tá bem, vamos continuar vestindo. Eu também, faltam apenas 2, já estamos a terminar essa dinâmica. Não, por acaso faltam 3. Eu estou sempre aqui. Na sua opinião, como é que os estudantes recebem o seu trabalho e estilo de liderança? Não sei dizer, porque volta e meia tu recebes críticas e depois elogios. Estás a ver? Tem pessoas que vêm, eu admiro-te muito, quero ser como tu, olha, eu vou ser o próximo presidente, quais são as dicas? Estás a ver? Tens outros que nem por isso. Se calhar outros é mesmo só hate for hate, mais nada. Ok, Nelva. Se a sua gestão terminasse hoje, de que considera que os estudantes iriam lembrar-se? Se a minha gestão terminasse hoje, eu acredito que uma das coisas que os meus estudantes mais lembrariam é do bem que fez. Não é porque fez tudo, mas pelo menos esteve lá e lutou. Claro que eu não vou conseguir tudo. E acredito que é mais sobre isso, tentar interagir, tentar recuperar, tentar restaurar, porque é mesmo restauração. Todo o presidente primeiro tem que fazer esse processo. O primeiro ano praticamente você quase não consegue organizar atividades. Se tu organizares, não vai ser com a tamanha amplitude que seria com relação ao segundo ano. Porque o primeiro ano você tem que aprender a lidar com a escola, a direção, saber como é que se trabalha, todo detalhe. E eu tirei o meu primeiro ano para aprender mesmo isso. Eu sou muito observadora e eu acabei vendo que os meus estudantes, eles são muito, como eu posso dizer, eles gostam de ser abraçados, gostam mesmo de ser notados. Exato. Ignoram bem, mas também querem mesmo mimo. Então acredito que seria lembrada assim como, como é que se diz? Fica já tipo o nosso doutor Antônio Cristo Neto, né? Porque foi o nosso fundador, aquele que fez, né? Mais ou menos isso. É como é que tem uma resposta? Pensei que ele fosse abrir. Não, dessa vez. Enfim. Qual foi o maior motivo por detrás da saída dos colegas Joshua e Stelvia da Associação dos Estudantes? O Joshua e a Stelvia foram os vice-presidentes que eu disse um pouquinho atrás. Ok. Então, acho que as razões já não interessam estar aqui. Não, se as razões não forem para ser mencionadas, é copo de água. É verdade, porque a questão é qual foi o maior motivo? Qual foi o motivo? Desalinhamento. Já falei. Eu não sei se eu sou tão tola, mas eu não compreendi. Eu não compreendi. Esta resposta para mim. A nossa vai traduzir o que é o. Ok, Mas também foi positivo. A Neuza vai salvar o seu colega, mas não nessa. É assim, existem momentos que algumas pessoas ou nossos membros da direção começam a se descentralizar daquilo que é a tua visão como presidente. Então, na qualidade de salvaguardar a tua liderança, a tua gestão, a necessidade de exonerar algumas pessoas. Por quê?
Porque chega a uma fase que, por ser o teu vice-presidente ou secretário daquilo, ele vai pensar que se não está a desonerar, não está a desonerar, mesmo ele se comportando mal, é porque a associação só existe por causa dele, e isso não é bom. Eu não estou a falar porque eu conheço a história, eu não conheço, eu estou a falar de acordo com aquilo que são as experiências que eu também vivo na minha associação. Nós muitas vezes agimos muito mal com nossos presidentes, eu acredito que não é intencional, mas há necessidade de nós sabermos nos equilibrar. Porque eu, se estivesse a gerir mal ou a trabalhar mal num sítio, eu é que ia apresentar minha candidatura de demissão, mas eu já não quero mais. Porque eu não sei como é que os outros pensam, mas se for para trabalhar na incompetência, eu prefiro sair. Ou vais dar tudo ou nada. E nós estamos numa realidade, numa sociedade que nós precisamos dizer não aos padrões que hoje em dia está a ser vendido para nós. Nós estamos a normalizar o errado como certo e o certo como errado. Queremos criticar tudo, mas quando é a nossa vez de mudar, está tudo bem. Então acredito que resumo isso que o Justino Catone iria dizer, não é meu bem? Gostamos do resumo, obrigada, mas temos o remate final do nosso colega Justino. Ele vivenciando. Acreditamos que não quer dar vários motivos, então queremos só uma frase ou uma palavra fora do detalhamento para satisfazer os motivos que o colega ou colega queria saber. Yeah. Não, isso é bom. Os sinónimos de alinhamento. Mas é mesmo sobre isso. As 48 leis de poder, estás a ver? Mas nesse sentido das coisas. Ok. Acreditamos que Justino se pegou uma rifa. Neuza, quanto é que ele deixou? Então podemos terminar. Então podemos terminar. A Neuza vai tirar. Agora é a Há quem diga que a Associação dos Estudantes está desligada dos reais problemas dos estudantes. Concorda ou está em negação do assunto? Não concordo. Não concordo porque. Eu costumo dizer que o meu estudante, todo mundo sabe onde é a porta da associação, mas nem todo mundo quer trazer esses problemas, porque infelizmente nós estamos presos também naquele costume de ter medo de falar, porque pensamos que vamos ser conotados, que vamos sofrer consequências. Então eu nunca vou concordar com isso, porque muitos são os estudantes que batem a nossa porta, recebem solução, e aqueles que nós não conseguimos dar resposta, encaminhamos para outro órgão que pode dar tratamento dentro do hospital. Pois, vamos terminar com o Justino. As pessoas esquecem que nós também somos estudantes. Yeah. Nós vivemos os mesmos problemas. Se pudesse resumir o seu mandato em uma palavra, qual seria? O meu mandato. Inovador. Boas. Terminamos assim a nossa dinâmica. Espero que os nossos convidados tenham gostado da nossa dinâmica. E eu vou pedir só aqui que, para terminar a dinâmica, os nossos presidentes falem se consideram, a partir do seu mandato, se consideram-se como líder ou como um chefe. Eu particularmente me considero como líder, mas na liderança também há momentos que nós temos de colocar o pé e ser chefe. E sobretudo porque eu tenho uma característica que às vezes me coloca em desvantagem. Eu sou muito democrático e acho que a democracia é mesmo para líderes, né? Porque senão tu vais ser alguém autoritário, tudo o que dizes, tudo funciona assim, mas às vezes as pessoas se aproveitam disso. És muito democrático, não querer colocar as suas agendas, enfim. Neuza. Eu partilho da mesma ideia e eu me considero sim uma líder, mesmo, considero uma líder, mas em fase de construção, porque muitas vezes aqui nós temos que aprender a oscilar. Uma hora o que estava certo é que fica errado, o que está errado é que fica certo, porque nós estamos a lidar com pessoas e pessoas não são constantes, algumas escolhem crescer, as outras escolhem não crescer, e por aí. E por conta disso, depois caímos no ponto que o Catone disse, sobre democracia. Só que a democracia tem que ser relativa. Digo isso de boca cheia, quem quiser me julgar, vai entender. Por quê? Porque há momentos que os teus membros da direção, ou seja lá o que for, vão querer te impor em condições que você está a ver que não vai dar certo. E eles não conseguem ver porque estão a pensar na flor da emoção. Você, como é o cérebro que sente sempre maior carga, tem que estar sempre no estado racional para saber se dá para avançar ou não.
E às vezes não dá para avançar, eles querem avançar, você tem que ser firme, senão vais cair nessa e depois vão se colocar em problemas, vão vos burlar, vão ter problema com a reitoria. O fardo que nenhum presidente quer ter é ter problema com a reitoria. Você tem problema com a reitoria, raramente você consegue resolver rápido. O estudante você consegue, o estudante hoje te odeia porque não lhe deste uma coisa. Dia seguinte lhe dá o melhor, vai esquecer de mandar embora. Mas com a reitoria não, porque a reitoria é meio que são os nossos pais, são os nossos alicerces. Já os estudantes meio que são os nossos filhos ou irmãos menores, que nós temos que aprender a cuidar. Então, é mais ou menos sobre isso. Antes de os nossos queridos convidados deixarem as suas palavras de consideração ao público, vamos falar aquilo que é o nosso slogan, porque ninguém pode sentar no sofá do bloco universitário sem conhecer aquilo que é o nosso slogan. Algum dos nossos convidados conhece o nosso slogan? Esqueci. Eu também esqueci. Mas eu ouvi falar. Mas pronto, se não faz mal, porque nós podemos ensinar. É o seguinte: palco universitário, o teu lugar de fala começa aqui. Agora vamos todos Juntos. Palco universitário, o teu lugar de fala começa aqui. Chegamos ao fim, mas antes gostaríamos que deixassem só uma palavra por minuto para falar um bocadinho do legado ou marca que vocês querem deixar, porque nós vamos ter os estudantes da nossa universidade não só assistirem, então queremos que deixem as suas palavras direcionadas para eles. A nossa associação, vou dizer a direção Cristine, está focada, tem como prioridade os projetos sociais, porque muitas das vezes a maioria das pessoas olham para a associação como uma organização só de festas ou de eventos do género. Nós somos bons nisso, ok, tudo bem, mas também temos de olhar para outras coisas maiores. Então, o legado que nós queremos deixar são os nossos projetos sociais. E não sei se aqui avanço já, enquanto no associativismo também nós ganhamos amizades e tudo mais, e crescemos ou fundamentamos o nosso espírito de colaboração de tal modo que dia 1 Aí tem que ter. vai ter que ter. Desde já convidamos as nossas apresentadoras e Já não tem, família. Boa. O legado que eu quero deixar, né, como presidente. Olha, eu sempre vou falar disso, porque eu falo que falar sobre isso é falar sobre a minha vida. Inicialmente sobre princípios. Princípios porque eu sou cristã, princípios porque é o certo a ser feito, princípios porque não podemos renunciar à nossa essência por bens e qualquer outra coisa. Com isso, eu quero dizer para nós é que, embora estejamos vivendo uma realidade que muito nos obriga a aceitar qualquer coisa, a pensarmos só nos benefícios, há extrema relevância de necessariamente, obrigatoriamente, nós lutarmos para sermos a diferença. Porque eu também olho para o associativismo como algo que tem a ver com ser nacionalista. Porque quem pratica um bom associativismo acadêmico está inspirando a próxima geração a não deixar perder aquilo que nós temos de melhor. E depois da nossa educação, o que nós temos de melhor é a nossa formação acadêmica. Pois. É exatamente isso. Muito obrigada pelos conselhos. Muito obrigada. Desde já agradecer a presença dos nossos convidados, porque já estamos mesmo na reta final do nosso episódio, de mais um episódio do Palco Universitário. Então agradecemos imenso a vossa presença. Foi muito bom, muito proveitoso ter-vos cá sentados no nosso sofá para partilhar as vossas experiências e visão concernente ao tema que hoje trouxemos em mesa. Agradecer também aos nossos telespectadores. Obrigada por terem assistido, por terem chegado até aqui. Obrigada à nossa equipe técnica mais uma vez, porque sem eles, eles estão já assim com os corações livres das câmaras. Porque sem eles nada disso seria possível, nada disso estaria a acontecer. Então, muito obrigada a todos. De lembrar que nós temos as nossas redes sociais, temos Instagram, LinkedIn, YouTube e TikTok. E o TikTok, Palco Universitário,
podem nos seguir, que estamos sempre a atualizar, tem sempre conteúdo novo, tem sempre muito boa coisa, tem sempre dinâmicas. Viram que perderam dinâmicas aqui interessantes. Vocês podiam muito bem ter participado também. Então é isso, muito obrigada a todos. Tem que E assim para falar que podem interagir conosco, mandar opiniões, nós estamos abertos para opiniões, darem sugestões dos convidados das vossas universidades que querem ver sentados aqui no nosso sofá. Então nós estaremos abertos para trazer todos e dar voz a todos os estudantes. Então, muito obrigada e até a próxima. Beijo. beijinhos!